Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de dezembro, celebramos Santo Urbano V. Nosso santo de hoje nasceu na França, era de uma família nobre e rica. Ainda jovem, ele começou os estudos em ciências jurídicas, depois passou a dar aula de direito na Universidade de Montpellier, foi um grande professor, depois chegou a dar aula de direito também em Avignon e estava tendo muito sucesso nessa carreira, muito reconhecido, mas mesmo assim ele decidiu largar tudo e se tornar monge. Ele ingressou no mosteiro beneditino e acabou que no fim das contas ele se tornou abade e um grande abade. Toda a fama dele, de sabedoria e tudo mais, acabou chegando inclusive ao Papa da época, que passou a convidar Urbano a ajudar em diversas missões diplomáticas que eram muito difíceis na época. Era uma época muito difícil para a igreja, o Papa não podia morar em Roma, ele morava em Avignon, na França, então o Papa contava muito com ele. Há uma biografia antiga de Santo Urbano que se refere a ele da seguinte forma: era um professor emérito, um estudioso de renome, um abade de iluminada doutrina e espiritualidade. E de fato ele era tudo isso. No fim das contas, o Papa da época, chamado Inocêncio, morreu e Urbano, mesmo sem ser cardeal, ele durante o conclave foi eleito Papa. Isso era o ano de 1362. O pontificado dele teve 8 anos ao todo, foi marcado por uma administração muito sábia. Ele trabalhou muito para reformar a cúria romana naquela época, porque havia uma série de desvios, alguns hábitos errados que estavam incrustados ali, e ele lutou muito para quebrar com isso, para realmente reformar a cúria de acordo com o evangelho, de acordo com aquilo que seria melhor para a evangelização. Também priorizou a instrução e a formação dos fiéis. Então ele trabalhou muito pela catequese, também promoveu a criação de vários centros educacionais na Europa. A pedido do rei da Polônia, ele coordenou os trabalhos para a construção da Universidade de Cracóvia. Também em Montpellier, onde ele havia sido professor anteriormente, ele fundou um colégio médico, ou seja, uma escola de medicina ali. Também ajudou vários estudantes pobres que não tinham condição de ir para uma universidade, de se tornarem médicos, advogados, etc. Então ele, como Papa, trabalhou muito para que esses jovens pobres tivessem acesso a esses estudos, a essas possibilidades. Também foi muito importante a intervenção de Santo Urbano V na defesa da Igreja e da Europa como um todo contra a iminência da invasão turca à Europa. Ele promoveu para proteger a Europa uma cruzada para evitar que esses turcos muçulmanos invadissem a Europa e colocassem em risco toda a estrutura da Igreja e a estrutura da Europa de forma geral. Também ele promoveu muito as missões, mandou vários missionários para regiões ainda não evangelizadas na Europa na época, por exemplo, a Romênia, a Bulgária. Também foi um precursor na igreja ao enviar missionários para evangelizar a Mongólia. Então, as primeiras sementes do evangelho foram lançadas naquele país da Ásia por iniciativa de Santo Urbano V. Algo que marcou bastante também o pontificado dele foi que depois de muita luta, ele conseguiu voltar para Roma, fazer com que o ministério petrino passasse a ser exercido novamente da cidade de Roma. Então ele se mudou de Avignon para Roma no ano de 1367, foi recebido pelo povo romano com muita alegria, com muito entusiasmo, passou a ser muito admirado pelos católicos em geral, especialmente os italianos. Porém, a pressão política foi gigantesca e poucos anos depois ele foi obrigado a voltar para Avignon. Mas ele deixou uma marca lá em Roma. Ele foi o primeiro papa da história a estabelecer a sua residência ao lado de onde hoje fica a Basílica de São Pedro no Vaticano. Até hoje, os papas moram ali. E ele foi o primeiro papa que escolheu aquele local como residência fixa. Depois de alguns anos, ele chegou a falecer em Avignon,
triste certamente por não ter conseguido levar a cabo o projeto de permanecer em Roma até o fim. Ele morreu no dia 19 de dezembro de 1370, muito admirado pelos fiéis, um papa que marcou a história, que se preocupou muito, como nós dissemos, com a formação das pessoas, visando a salvação delas, com a formação no sentido integral, inclusive promovendo a educação dos pobres, se preocupando com a reestruturação da igreja de acordo com as necessidades daquele tempo, protegendo não só a igreja, mas a Europa como um todo, um grande pastor que a história testemunhou. Nos inspiremos para que nós também, como ele, amemos a igreja, nos consumamos por ela, sejamos instrumentos para a proteção da fé, da igreja, daqueles que são mais fragilizados. Nos inspiremos para sermos resposta nos nossos dias. Santo Urbano V, rogai por nós.